Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Eu quero ler o versículo 1 e 2 apenas, que diz assim a palavra do Senhor. Então Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Uau! Samaria está vivendo um tempo difícil. Samaria está vivendo um tempo de crise, de fome. A Bíblia vai dizer no capítulo 6, um capítulo antes, que houve fome em Samaria, porque Samaria estava cercada pelo exército inimigo. E esse cerco estava durando e ao ponto de o alimento se acabar, e agora o povo estava faminto. O povo vivendo um tempo de escassez. A crise era tão grande que a Bíblia vai dizer que eles vendiam uma cabeça de jumento. Ela custava equivalente a 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Eu acredito que esse esterco de pomba nunca, em outra ocasião, eles queriam comer. Mas a crise era tão grande que eles estavam a ponto de comer esterco de pomba. A gravidade do momento que esse povo está vivendo. E a Bíblia diz que uma das mulheres procurou o rei e disse para que o rei o socorresse. E ela disse: olha, uma mulher entregou o teu filho para que comêssemos hoje, e amanhã ela comeria o nosso filho. Então cozinhamos o meu filho e comemos no dia seguinte. E ele disse: agora pois dá o seu filho para que comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Quando o rei ouve isso, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. O tempo era difícil, a crise é instalada, mas agora o profeta Eliseu ele aparece. Ele libera uma palavra sobre Samaria, uma sentença de Deus sobre Samaria. Ele diz: assim diz o Senhor, amanhã, fala de um tempo que Deus está operando. A essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Observe bem, o que Eliseu está liberando é uma palavra profética de uma provisão sobrenatural de Deus para aquele povo. A Bíblia diz que o escudeiro em cujo braço o rei se apoiava, ele respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia tornar realidade? Deixa eu dizer algo. Esse homem questionou a Deus. Esse homem questionou a palavra liberada pelo profeta. E uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração: você pode até questionar a Deus, mas você verá com seus olhos, mas não vai comer, ou seja, não vai usufruir daquilo que Deus está falando que vai fazer. Em um tempo difícil, existe uma palavra do céu liberada sobre as nossas vidas, que chegou um tempo de coisas extraordinárias acontecer no nosso meio. O Deus que eu e você servimos, querido, é o Deus que muda decreto, é o Deus que muda todo o cenário, é o Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para liberar essa palavra ao seu coração. O Deus que eu e você servimos, Ele é poderoso para mudar toda sentença,
todo o ambiente, todo o cenário que você possa estar vivendo. Apenas creia. Creia na palavra liberada. Essa palavra tem poder para gerar uma mudança, para gerar uma transformação na sua vida. Mesmo em um tempo difícil, Deus, ele reverteu o quadro de Samaria. Deus cumpriu exatamente como o profeta havia liberado a palavra da sua boca. Deus, ele cumpriu exatamente tudo. E aconteceu exatamente aquilo que o profeta falou. O escudeiro, o homem a quem o rei se apoiava, ele viu com os olhos, mas ele não comeu. Ele não usufruiu de coisa alguma. A pergunta é: aonde você tem apoiado a sua confiança? O rei apoiava o seu braço nesse escudeiro, uma pessoa que não tinha a mesma visão, uma visão aberta a respeito daquilo que Deus poderia fazer. Um homem que estava preso à circunstância, um homem que estava preso a uma realidade natural do ambiente que ele vivia. Mas eu quero dizer para você, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido do Senhor. Existe uma realidade espiritual para a minha e para a sua vida. O Deus que eu e você servimos é um Deus que nos leva a essa realidade espiritual, uma realidade onde Ele está trabalhando, onde Ele está operando, onde Ele está fazendo com que o favor dEle se manifeste sobre a sua vida. Receba essa palavra nessa manhã, receba essa palavra de fé e de confiança. Deus está trabalhando, queridos, Deus está trabalhando. Creia, a qualquer momento, no tempo de Deus, no de repente dele, o milagre pode acontecer, a mudança de cenário pode acontecer. Deus não está atrasado e nem está adiantado. Deus está se movendo no tempo certo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você recebe essa palavra no teu coração? A minha oração essa manhã é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.